Boa noite, Helena! Boa noite, Cláudio. Como tens passado? Tenho passado bem. E tu? Como tens estado? Eu estou bem, como é que não haveria de estar bem? Estou aqui agora neste local onde o tempo e o espaço se fundem, ficam difusos e os nossos pensamentos bailam. Muito bem, muito bem. E neste espaço tão inspirador, o que é que nós hoje vamos falar? Primeiro, obviamente, vamos ter que falar sobre as nossas semanas lynchianas e que têm sido literalmente lynchianas. Como é que foi a tua semana? O que é que te aconteceu de lynchiano esta semana? Nós sabemos que muita coisa, mas escolhe uma. Sim, é que disseste mesmo bem. Escolhe uma. Acho que para já convém não falar de todas, porque seria falar de muita coisa privada, mas o tema que eu escolho para hoje, do lynchianismo, é a vontade de bater em pessoas. Uau! É um bom tema. Conta-me mais sobre ele. Mas pessoas que tecnicamente não estão a fazer nada de mal, porque não estão a agredir ninguém, não estão, como é que eu ia dizer, a criar nenhum tipo de desordem, mas tive vontade de esbofetear fortemente uma família que vestia pullover e tinha cabelo assim para o lado. Lambido ou não lambido? Epá, não sei. Porque hoje em dia, com aquelas ceras de cabelo, portanto não se vê ali aquele brilhozinho. E eles tinham também uma filha que deveria ter para entre os 18 e os 25 anos, não percebi. Que falava de uma maneira bastante particular, sabes? Quando os T's, entre o T e uma vogal, às vezes põem um S onde não deveria estar. Faz a ver? Assim, tipo, imagina, tipo assim. Okay. Então eu passei por essa família, porque eu ia ver uma amiga que vive lá na zona, não que essa amiga seja rica, mas sim porque há, não sei, 13, 14 anos ela conseguiu um bom preço para arrendar um T1 lá e eles nunca subiram grande coisa à rede. Mas qual é a zona? É lá perto da Avenida da Liberdade, é numa rua paralela à Praça da Alegria. Ok. Sim, então percebe-se o polo e o cabelinho para o lado. Sim, completamente. Epá, eu estou a passar e só ouço a miúda a dizer: oh pai, no outro dia, tipo, eu vi aqui uma senhora a cortar as unhas e ela era tipo uma pedinte. Depois a família toda a rir-se como se tivesse uma grande piada, não é? E eu parei, eu juro que parei, olhei para trás, porque a semana tem sido muito lynchiana e não foi o lynchianismo da beleza, mas também com um lado negro, não, foi o lynchianismo mais negro. E eu pensei, eu vou lá interpelá-los, sim ou não? Eu quero mais um cabelo branco, sim ou não? E a música começou por trás. Lambada, oh lambada. Um bocado por aí. Eu acho que pura e simplesmente fiz aquilo que qualquer pessoa minimamente sã faria. Deste lambada ou não deste lambada? Não dei. Não dei. Não dei e acho que deveria ter dado, mas não sei. Pronto, vá, não. Nós aqui não uma somos lambada psicológica. Exato, nós não somos apologistas da violência, por isso, lambada não, mas pronto. Podias ter feito algum tipo de reparo, tipo... Pronto, podias. Já não. Amiga. Não é assim... Scala-te. Pronto. E poderia ser uma coisa desse género, sim. E então, e a tua semana? Há alguma coisa lynchiana que queiras realçar? A minha coisa lynchiana é literalmente inspirada quase que as corujas não são sempre o que parecem. Ou seja... Conta. Estava eu... Porque eu, não moro na Avenida da Liberdade e não uso polos. Por isso, utilizo transportes públicos, mesmo que os usasse, utilizaria transportes públicos, porque acho que é um bom meio de transporte. E estou eu a apanhar o transporte público, o metro de superfície, chamemos-lhe assim, em Almada, e eu vejo que o metro está parado. E eu penso, que fixe. Ainda consigo apanhar o metro, eu vou descansadinho. E assim que viro para ir para a zona, para apanhar o metro, vejo as portas a fecharem e pensei, raios que já perdi o metro. Mas eis que vejo uma perna a sair de dentro do metro. A sério? A sério.
Eu pensei, ui, alguém Ao se homem de um esbardalhou. só braço, este poderia ser o homem de uma só perna. Exato. Ou uma só perna que poderia estar ali sozinha. Exato. E eu pensei, alguém se esbardalhou. E, efetivamente, foi uma senhora que costuma senhora. vir comigo no barco, uma senhora já com 60 e muitos anos, se não me engano. E ela está bem? E eu fiquei muito preocupado. E fiquei, sinceramente, preocupado. E tentei abrir as portas do metro e tentei subir, levantar a senhora, que estava no chão, e a senhora disse: mãe, é que ele fechou a porta quando eu estava a entrar. Ele, subentenda-se, o motorista do metro. Eu sei que a senhora anda sempre um bocado acelerada, se calhar ela tentou entrar sem a porta fechar, tropeçou, caiu. E isto até teria tudo bem. Até que eu estou a tentar levantar a senhora e o filho da mãe, que a mãe do senhor não tem culpa nenhuma, fecha-me 3 vezes a porta no meu corpo. Ou seja... Isto foi hoje. Isto foi hoje. E ele percebe, porque eles têm a visão através dos espelhos e têm câmaras, que alguma coisa se passa. Mas mesmo assim, 3 vezes a porta fechou. E eu pensei, ai amigo, as corujas não são o que parecem. Porque primeiro, a perna não estava sozinha, estava junta com uma senhora, né? Como nós sabemos, estava lá caída. E depois, pronto, resolvi fazer uma reclamação. E é a segunda vez no nosso podcast que eu estou a dizer que a minha coisa linchiana é alguma coisa que eu faço de reclamações com transportes públicos. Pois, eu ia mesmo dizer isso. Na semana passada foi assim também. É a mesma coisa. Por isso, pronto, foi esta a minha questão linchiana. Uma de muitas, como as tuas. É o tema desta semana, digamos assim. É por aí. Acho que em vez de qual foi a coisa mais linchiana... Qual foi a que escolhes esta semana? Sim, a partir de agora, qual é que escolhes esta semana? Já não é qual é a coisa mais linchiana, é qual é que escolhes? Sim. Há todo um contexto também que nos ultrapassa, que agora estamos assim. Exato. Bem, mas vamos aqui para outro lugar estranho e maravilhoso, que são os episódios de Twin Peaks que temos para hoje. E nós vamos analisar os episódios 4 e 5 e chamam-se respectivamente O Diário Secreto de Laura e A Maldição da Orquídea. O que é que tu achaste destes episódios, Cláudio? Então, há várias coisas nestes episódios que me chamaram a atenção. Sendo que uma das primeiras ideias que eu estou a ter agora, já ao final destes 5 episódios, é que a série mudou bastante. Uhum. Ou seja, ainda antes de entrar em termos de pormenores do episódio, acho que a série mudou bastante, porque antigamente, e eu percebo, porque a partir do momento em que passas de 8 episódios numa temporada para 22, claro que tu tens que, entre aspas, fazer render o peixe. Uhum. E dá-me a sensação que os episódios estão a ficar com a mesma duração, de 46, 47 minutos, mas que se estão a arrastar mais. Sem grandes desenvolvimentos, ou seja, têm grandes desenvolvimentos, mas comparativamente com os da primeira temporada parecem mais parcos. Ok. Fica com esta sensação. E particularmente nestes episódios gostei muito de uma cena no episódio 4 que, não sei se lembras, há uns anos atrás, quando começou a circular uma fotografia a dizer que um filme qualquer dos anos 20 tinha uma pessoa a falar a um telemóvel e era viagens no tempo e comprovativo. É assim uma teoria mirambolesca. Eu sei, é a minha palavra. Eu sorrio sempre que eu ouço. E houve um episódio, no episódio 4 há uma cena que eu pensei: o que é que o Cooper está a utilizar? O que é aquilo? Mas já lá vamos. Okay. E pronto. Estes episódios, em termos agora dos episódios em si, apesar do que eu estou a achar da série neste momento, acho que estes episódios, ao mesmo tempo, embora isto que eu disse, tenham os clímaxes são muito mais interessantes. Sim. Porque começam a desbloquear mais parte da narrativa. A maior questão é que antigamente tu tinhas vários destes clímaxes ao longo de um único episódio. Agora dá-me a sensação que tens um por episódio. Não sei se ficas com a mesma sensação. Sim, eu discordo de ti na parte de achar... Bruta! Na parte de achar que se arrastam mais. Certo. Porque, lá está, tem esses ditos clímax e acho que também tem... e nós vamos ver que tipos de clímax é que existem. Exato. E que têm a ver com orquídeas. Exato.
E acho que tem também muitos mais elementos. Mas isso, lá está, cada cabeça, cada experiência... É diferente. Sim, acho que as duas opiniões são válidas nesse sentido. Sim, eu também. Ou seja, eu percebo aquilo que tu dizes. Porque os clímax são efetivamente mais poderosos, digamos assim. Sim. Mas o que eu tenho A dona quase que tem um. Exato. Mas o que eu tenho a sensação é que antigamente tinhas mais coisas a acontecer. Parece-me que agora as coisas são mais alongadas. Mas isto... curioso. É que eu Tu tens penso o oposto. exatamente o Pronto, oposto. é fixe. Eu acho que não temos outro remédio senão vermos Exato. o que é que se passou, não é? E vocês também verem para tirarem as vossas relações. Exatamente. Então, mas o que é que aconteceu neste? Bem, acho que convém começar por dizer que o ponto em que ficámos no episódio anterior em relação a tudo o que possa estar relacionado com a investigação da morte da Laura Palmer foi o resultado de uma sessão de hipnotismo ao Dr. Jacoby. Se bem se lembram, o psiquiatra da Laura. Ele está também hospitalizado, sendo que o resultado dessa sessão foi o ele se ter lembrado de ver o pai da Laura a entrar no hospital e com uma almofada sufocar o Jacques Renault até a morte. E pronto, o Cooper e a restante equipa da esquadra de Twin Peaks entra na casa dos Palmer e prendem o Leland. E neste momento o Leland está na esquadra num estado que me parece de dissociação. Eu não tive essa sensação. Uhum. Então, o que é que não sei, ele pareceu-me bastante estável. A sério? Sim, ele não me pareceu estar num estado dissociativo. Ele pareceu-me estar num estado de alguém que sabe o que fez, que justifica porque é que o fez e ele nem sequer tentou negar. Mas isto foi a minha sensação. Ok, então é porque eu achava que ele estava numa espécie de estado de desagregação dele próprio. Como é que eu ia dizer? Aquilo que ele fez versus aquilo que ele é. Porque nós temos uma cena que começa numa espécie de túnel e depois ouvimos barulhos elétricos de máquinas do hospital. Ou seja, certo. Nesse ponto vai em linha com aquilo que tu dizes. Ele sabe aquilo que ele fez. E depois temos o que presumimos ser a voz de Laura Palmer a chamar pelo pai. Não me parece ser de pânico, mas é mais como se o tivesse a tentar acordar. Pelo menos acho que foi esse ponto que me fez pensar em dissociação. Então antes sequer de vermos a cena, aí já percebo, antes de vermos a cena dele já dele na mesa com o Cooper e com o Hawk. Ok. Sim. Ou seja, mesmo o início do início. Aí está bem. Pronto, já percebo o que é que tu estás a dizer e sim, nessa parte concordo. E sim, e depois os barulhos ficam mais rápidos e intensos e depois saímos do túnel e vemos que se trata dos painéis com furos que estão no teto da sala de interrogatórios que servem para absorver o som. Então é um bocado como se naquele momento estivessem a absorver toda aquela desagregação e depois aí sim é que volta a ele, como estavas a dizer. Pronto, ok. E quando começa o interrogatório, o Leland abdica do direito a um advogado e facilmente confessa ter morto o Jacques Renault, porque ele foi preso pela polícia, o Jacques, entenda-se, e na sua percepção foi ele, o Jacques, quem matou a Laura. E expressa também a sua dor profunda da perda da sua filha. E é um bocado, e diz que é como se cada célula do seu ser a sentisse. E achei muito bonito a forma como ele transmitiu esse tipo de dor. E é uma dor que só conseguimos imaginar. Por isso é que eu achava que, pronto, estávamos a falar já desta parte, e por isso é que eu achava que ele não estava num estado dissociativo. Porque ele efetivamente, ele sabe que matou o Jacques. Ele justifica porque é que o faz, ele não o tenta negar e ele inclusive diz uma coisa que deixa o Hawk muito preocupado, que foi como tu disseste, porque o Hawk prendeu o Jacques Renault, então tinha sido ele a matar a Laura Palmer. E isto coloca o Hawk numa situação muito desconfortável, porque vê-se pela cara dele que aquilo lhe bate um bocado mal, porque é quase como se ele tivesse sido o culpado da morte também do Jacques Renault. Porque o Hawk, ao prender o Jack, acabou por ser o gatilho da descompensação do Leland. Exatamente. Logo a seguir, a gente vê lá quem? O Dr. Hayward, que é o pai da Donna, que é o médico legista parteiro, a nossa Bimbi. E que neste caso está a fazer o quê?
Eu não sei. Ah, pois, nem eu. Ele estava lá Essa. só a falar com o Cooper e a tentar desculpar os atos do Leland. Mas como é que alguém pode estar num interrogatório de um homicídio se não tem nada a ver, se não é polícia, se não tem nada a ver com aquilo? Juro-te. Eu acho que nós no final vamos descobrir que o Dr. Hayward na realidade não existe. Era só um espírito que estava lá, tipo o gigante que aparece e desaparece, e é assim que ele funciona. Sim. Acho Que faria muito sentido. Mas vamos aguardar. Exato. O Cooper surpreende aqui na sua reação, porque mesmo empatizando com Leland pela perda da filha, ele diz que a lei tem de funcionar de acordo com as circunstâncias. Para o lado dos outros já é assim. Quando é ele que atira coisas às latinhas e porcarias, às garrafas, aí já a lei funciona como ele quer. É esperto. É verdade. O Truman, o Sheriff Truman, fala depois com o Cooper sobre as notícias de Rock sobre a busca por Bob. Não há nos registros ninguém chamado Robertson, como o pai da Laura tinha dito do homem misterioso da sua infância. Não há registro que esse indivíduo com esse nome tenha vivido perto da casa de férias da família Palmer, mas ele encontrou a morada atual dos antigos donos da Casa Branca que ele refere. É, Casa Branca. Lembrem-se. O Andy passa por eles e deixa cair um item pessoal seu, o que leva a que Cooper repare nas suas botas, que por sua vez são da mesma marca da bota com cocaína encontrada na casa de Leo Johnson. O Andy refere que as comprou ao Philip Gerard, o homem de um só braço, também conhecido por Mike nas visões de Cooper. Isto inspira Cooper a focar-se em procurar o Mike e assim ele vai pedir ao Sheriff Truman o melhor homem do clube de detetives com pinta de maçons chamado Os Rapazes da Casa do Livro, e o encontro fica marcado no bar de motoqueiros Roadhouse que vimos na primeira temporada e que tem música melodiosa e sonhadora, que é tudo aquilo que a gente imagina. Exato, numa coisa de motares. É, exatamente. Há um juiz que tem uma personalidade semelhante à de Cooper que aparece em Twin Peaks para estar presente nas investigações dos vários incidentes. Não só para estar presente. Ele, ou seja, quando o Leland renuncia a advogado, não nos podemos esquecer que o Leland é advogado. Uhum. Ele era o advogado, inclusive, do Ben Horne. Uhum. E este juiz é chamado pelo Truman para julgar, para fazer um julgamento ao Leland e para definir se ele vai ter caução e pode sair em liberdade ou não. E eu sei porque é que eu estou a fazer esta à parte. Porque há uma coisa muito particular no meio disto tudo que lá chegaremos. Ok. Bom, mas uma das coisas que ele vai tratar é a questão, lá está, do homicídio de Jacques Renault, como disseste, e quando o Leland é levado à presença do juiz na sala de reuniões, primeiro recebe palavras de empatia pela morte da sua filha Laura, assim como umas belas palavras que se nota que é a personalidade de David Lynch a falar, ou pelo menos que foi ele a escrever essa parte do guião. Depois refere que antes de ambos entrarem nos papéis de juiz e réu, um dia que as frágeis sombras que agora eles habitam, e referindo-se, lá está, aos nossos corpos, saírem do palco, eles vão se voltar a encontrar num novo lugar que é Valhalla. Eu achei esta parte fantástica, porque é a primeira vez que se faz referência à mitologia viking em Twin Peaks. Sim. A única coisa remotamente nórdica que nós ouvimos em Twin Peaks foi na primeira temporada, quando os finlandeses estavam lá a cantar no Great Northern e a tentar fazer negócios com o Ben Horne. Não. Não? Não. Então. E a Nadine? Eu sempre disse que ela é tipo o Odin. Pois é. Sempre disse que ela é tipo no Odin e eu pensei, Valhalla! É uma prova. Sim. De facto, a Nadine é no mínimo uma referência indireta. Pronto. Depois de falarem que a audiência, para ver se é possível uma fiança, que essa audiência iria ficar para o dia seguinte, despedem-se e Leland agradece as palavras. Há aqui outra questão fundamental, que é, depois disto tudo, não é? E antes de sair-se de cena, eu não me lembro do nome em inglês, mas em português, e peço desde já desculpa pela minha ignorância, acho que é Meirinho,
que é os auxiliares dos juízes. dos juízes, aparece. Sim. Que é uma rapariga. Pois é. De feições muito interessantes. E o Cooper tem um comentário extremamente machista. Que é qual? Eu já não me Ele lembro dessa pergunta-lhe parte. a mulher e o Ock responde: não, é a auxiliar. E o Cooper faz uma cara de E eu achei aquilo uma coisa super estranha da parte do Cooper. Eu Ou não seja, sei. é aqui quando começas a ver um bocado a parte humana e masculina do Cooper. Sim, porque ele sempre foi muito o cavaleiro andante. Exato. E eu acho que nesta temporada a gente vai começar a ver o Cooper mais como humano. Pronto. Acho mesmo. E eu acho que isso tem a ver com a chegada do Windham Earl, que a gente já ouviu falar há um episódio atrás. E que isso começa a desestruturá-lo um bocado. Eu não percebi, eu não sei, se calhar é alguma misoginia internalizada que eu sou capaz de ter. Eu reparei na senhora, uma senhora bonita, e eu acho que ela deve ter sangue indígena daquela zona do Canadá. Sim, um bocadinho Canadá, como o próprio... O próprio rock, não? Não, é o Wok? É o Wok, sim. Sim. Como o próprio Mas Wok. acho que deve ser outro tipo de... Inuit, ou se calhar uma coisa nesse género. Sim. São aqueles mais para o norte, Sim, para o Canadá. Ele deve ser mais para o sul, penso eu. Bem, a dita audiência ocorre, não em tribunal, mas no Roadhouse Bar, que usa o palco com as cortinas vermelhas para dar palco ao juiz, e as cadeiras são rearranjadas para a ocasião. A decisão é de libertação do Leland sem fiança, ou seja, há uma espécie de termo de identidade e residência em que o Leland fica obrigado a não sair de Twin Peaks e a ir à esquadra quando chamado. Logo de seguida... Pera! Sou só eu que, primeiro, achei de veras curioso o facto de Twin Peaks não tem um tribunal. Eles utilizam a sala de reuniões para tudo, mas resolveram ir para um bar fazer o juízo do Leland. Sou só eu que acho esta situação de veras bizarra e, claro, obviamente que o doutor, como é que ele se chama? Hayward, estava lá. Claro que sim. Claro. Como não? Pronto. Continuando. Desculpa. Não és o único que acha esta situação bizarra, porque mais uma vez poderia ter sido na sala de reuniões. Exato. Até o pássaro, coitado, foi morto na sala de reuniões e quer dizer, para uma fiança vão para um bar. Pronto. Continuando. De certa forma até é capaz de fazer sentido. Ora, vejamos, aquele palco onde são os concertos, vá. No fundo, um tribunal é um bocado um palco, não é? É verdade. E é onde tudo o que é bom e é mau é ali mais ou menos escrutinado. Ok. Portanto, até gosto da escolha, pelo menos em termos de opção artística, achei giro. Conceptual, pronto, pode ser interessante. Sim. Não, eu só achei estranho porque, quer dizer, aquela cidade tem tudo. Tem uma serração, tem hotel, tem tudo. Mas depois um tribunal, nada. E claro, vão para um bar, para o tribunal. Até uma casa de meninas aquilo tem. Pronto, é mais não, acima é do norte, eu sei. No Canadá, eu sei, fora da mas pronto. fronteira. Pronto, é ali ao lado. Sim, basicamente. Mas também pode significar o facto de a justiça para Marilyn Monroe, já que a Twin Peaks é um bocado o símbolo do que lhe aconteceu, ser assim uma coisa um bocado arranjada, um bocado não encenada. tão... Exatamente. Ok. Usaste a palavra certa. Bem, é nesse mesmo cenário que o juiz também trata de outros assuntos. Temos o processo civil para dar Leo Johnson como incapacitado a ser responsabilizado criminalmente no que respeita à sua acusação como assassino de Laura Palmer. A decisão acaba por ser essa, o que mesmo assim deixa Shelley, que está na audiência, apreensiva. Há uma situação depois disto, que é o juiz decide isto, termina a sessão e o que é que ele faz? Vai para o bar? Vai para o bar beber copos com o Cooper e com o Truman. E pede a quem? À assistente de tribunal para lhe preparar um coquetel específico. Eu pensei, mas o que é que está aqui a acontecer? Juro-te o que é que está ali a acontecer. Achei muito estranho.
E depois nem sequer é o juiz que vai dizer à Shelley que o Leo Johnson pode ir para casa. Manda ao Truman dizer-lhe: queres falar com a menina? Vai tu falar com a menina. É um bocado para mostrar o amiguismo que existe. É. Mas tu vês aqui... Apesar deles não serem personagens do mal, mas lá está, dá para perceber que aquilo é um bocado estranho. É tudo muito amigo, tudo, aliás, tudo uma influência. Mesmo na situação, por exemplo, com o Leland, todo o discurso que ele faz de o Leland é uma boa pessoa. Aliás, eles começam a defesa a dizer, acho que é o Truman que defende o Leland, a dizer o pai o avô do Leland mudou-se para aqui há 75 com a sua família anos. Há 75 anos e trouxe a família toda. Convenhamos, o Leland matou alguém. Exato. Ele é um homicida assumido, que declarou-se culpado e que eles o deixam ficar fora porque são amigos. Exatamente. Pronto, isto para mim pareceu-me tudo muito estranho. E depois vão todos para os copos, que ainda é mais estranho. E aqui se vê que muitas vezes é o poder da emoção sobre a racionalidade e aquilo que pode ser e que é os certo. conhecimentos que te fazem às vezes ditar as próprias sentenças. Sim, é verdade. Bem, há algum tempo que nós não vemos o Rock. Ele está a bater a zona da antiga casa de férias dos Palmer à procura de pistas do Bob. Ou seja, de alguém que se lembre de um homem de cabelos grisalhos compridos. Infelizmente ele aparece na esquadra a informar o xerife Truman que não teve sucesso na busca. O xerife também referiu que para ele se concentrar na busca do Mike, um homem deu-se ao braço. Ele acaba por descobrir que o Mike está hospedado num motel, mas que ninguém o vê há cerca de um dia e meio. O Rock trouxe também a droga que ele toma, mas que ninguém sabe qual é, pois ainda estão à espera dos resultados das análises de Albert. Bem, agora nós vamos passar a outra ponta que ficou solta no último episódio. É verdade. Que é o que é que aconteceu a Audrey? Como é que esta situação se vai desembrulhar? O Jean Renault vai visitar Ben Horne ao Hotel Great Northern precisamente para mostrar o vídeo da Audrey amordaçada e informa-lhe as condições dos ratores e as suas próprias como intermediário deles, supostamente, mas a gente sabe que ele é que é a pessoa que está... Exatamente. E as condições são: primeiro, o Jean quer tornar-se parceiro dos negócios do Ben no casino bordel One Eye Jacks. E o segundo será o nosso agente Dale Cooper, que deverá entregar o dinheiro do resgate. O Cooper, depois de saber isso, prontamente se coloca ao serviço. No One Eye Jacks, vemos que a Audrey está totalmente à mercê daqueles homens horríveis que continuam a drogá-la continuamente com heroína, sendo que o Emery, se bem nos lembramos, é empregado do pai dela, lhe chega a bater. O Jean Renault acaba por lhe dar um tiro como controle de danos para mostrar que é melhor ela estar do lado dele e ser cooperativa. Ela, a Audrey. O que lhe acontece de seguida nas mãos do Jean Renault não sabemos, mas tendo em conta a forma como ele olhou para ela, deixa um arrepio na espinha. Nesta situação, acho que é a primeira vez que vimos efetivamente a Audrey num estado de desespero total, porque mesmo drogada, quando o Jean Renault dá um tiro no Emery, porque ele diz-lhe: não te preocupes, vai ficar tudo bem, ficas comigo e ele nunca mais te vai fazer nada, e ele depois mata. A maneira como a Audrey chora é de um desespero extremo, e acho que é aí que ela tem a plena noção, independentemente de tudo o que já aconteceu até ao momento, é a partir daí que ela tem a plena noção do perigo que ela está a correr. Sim. Porque enquanto o Emery ainda era vivo, ao fim e ao cabo ele continuava a ser um empregado do pai de qualquer das formas. A partir do momento que ele morre, o Jean Renault não tem... Ninguém sabe que o Jean Renault está metido naquilo. Aliás, o Ben Horne sabe, mas ele é um intermediário, ele não é o responsável pela situação. E nem a própria Audrey sabe. Exatamente. Que o pai pode conhecer o Jean Renault. É no dia seguinte, quando Cooper acorda, que voltamos a ter esperança no melhor desfecho possível para esta situação. E vemos Cooper a acordar de uma maneira menos Barbie na Barbilândia. Não sei se reparaste. É verdade.
Pela primeira vez ele sai da cama com o cabelo fora do sítio e desabafa com a Diana, através do seu gravador, o seu mal de dormir e as suas dores das lesões que sofreu com a tentativa de assassinato. Depois faz o pino, como num ritual de yoga e meditação para lidar com as suas mazelas. Claro, porque tu estás cheio de dores em todo o lado. Tu levaste um tiro na zona do abdômen há menos do que 2 dias, 3 dias, nem sei há quantos, há poucos dias. E o que é que vais fazer? Fazer o pino. Sim, é para fortalecer o core. Por amor de Deus, se ele fizesse isso, o core saía-lhe todo pelo buraco do tiro. Também acho que sim, mas pronto, ele Não, é mas o ele não Cooper. chegou a levar um tiro efetivo. Houve ali uma raspagem. Ou só uma raspagem, não foi Acho nada. que entrou um bocadinho, mas... Então não foi a pulga que defendeu. Mas aquilo, se viste bem, a pulga estava com a bala. Pois Exato, mas a pulga apanhou. A pulga era tipo, a pulga era tipo guarda-redes. A pulga apanhou a bala, pá. Fogo. E é nesse preciso momento que ele finalmente vê o bilhete que a Audrey lhe deixou na temporada passada e que estava perdido. Ele lê as palavras da Audrey e chega facilmente à conclusão de que ela pode estar cativa no One Eye Jacks e por isso, antes de haver um pagamento de resgate, ele vai engendrar um plano. Quando se reúne com o Ben Horne para saber os detalhes para a entrega do montante do resgate da Audrey, acaba por não lhe dizer nada para manter o ambiente tão tranquilo quanto possível. É por causa desta situação que anteriormente dissemos que o Cooper pede ao Truman o seu melhor homem dos rapazes da Casa do Livro. Exatamente. O Cooper e o Hank vão no início da noite ao One Eye Jacks tentar ir buscar a Audrey. Conseguem entrar pelas traseiras e acho curioso que o Cooper saiba onde são os quartos, assim como tenha conseguido colocar as mãos na planta de um bordel localizado no outro lado da fronteira. O que é que tu achas, Cláudia? O facto de ele ter a planta estava muito detalhada. Tu vês que a planta está muito detalhada. Por isso não percebi muito bem como é que ele conseguiu essa informação. Nós sabemos que eles já lá tinham estado antes. Sim, é verdade. Na primeira temporada eles estiveram lá. E a minha questão é, mesmo com a facilidade com que ele se lembrou das coisas, o Cooper pode ter memória fotográfica. É verdade, ele é bastante fora do Deu-me baralho. essa sensação que deveria ser alguma coisa mais nesse sentido. Sim, e pode ser uma referência muito indireta, muito indireta ao Rain Man. Nunca se sabe. Talvez. Mas isso somos nós já Exato. a patiminar na maionese, mas não é totalmente a maionese porque o David Lynch adora referir filmes. Exato. Eles felizmente conseguem se antecipar antes que a Madame Black e o Jean Renault lhe deem uma injeção letal de heroína. Ele encontra a Audrey amarrada a uma cama e desmaiada. Na minha opinião, o olhar dele para ela nesse estado é um misto de sentimento e luxúria. Eu também acho que sim. Lá está, a gente já vê o Cooper aqui como bastante humano. Sim, e aliás, mesmo o Ben Horne, quando chama o Cooper para ir a entregar o resgate, Sim. uma maneira dele convencer o Cooper a entregar o resgate, ele próprio diz que só ele consegue perceber o quão perdido ele está sem a Audrey, fazendo também uma referência quase a uma relação platónica ou amorosa que o Cooper mantinha com a Audrey e que o Ben Horne tem essa consciência. Sim. Mas eles não saem de lá com a Audrey sem luta. O Cooper tem que subjugar a irmã da Blackie que o tenta matar. O Sheriff Truman está de olho no Jean Renault e vê-o matar a Madame Blackie com um beijo letal, em que ele a apunhala e a deixa no chão. Quando olha de novo para a câmara, ele está com a boca cheia de sangue e lambe-se, parecendo um vampiro. É verdade. Ele vê Truman e quase que se inicia um tiroteio. Quando tudo parece estar perdido, é no momento em que um dos porteiros lhe aponta uma arma, a coisa resolve-se a filme americano. O Rock, afinal, sabia dos planos deles e mata esse porteiro pelas costas lançando uma faca. Uma faca? Aquilo é quase uma katana, aquilo é uma coisa gigante. Como é que ele andava com aquilo? Não estou a brincar, aquilo era uma coisa gigante. Sim, era maior que a minha faca de cortar o Pois. pão. É verdade. Eles são vistos a fugir pelo Hank Jennings, que seguiu o Cooper a pedido do Ben Horne. E ele informa por telefone o Ben do salvamento da filha. O Hank é apanhado por Jean Renault e quando ele o revista, ele retira uma identificação do bolso de Hank que não é dele, mas do advogado da Procuradoria Distrital que veio com o juiz a Twin Peaks e que Hank roubou quando ele esteve a comer no restaurante Double R. É verdade. Estas são as duas narrativas principais, mas ao longo destas narrativas nós fomos dizendo algumas coisas que
também nos dão outras informações de alguns personagens ao longo do tempo. Por exemplo, tu falaste há bocado que o Andy deixa cair alguma coisa e que é por causa disso que o Cooper vê que as botas eram da mesma marca das que estavam cheias de droga. Mas o que é que o Andy deixa cair? O que é que se passa com o Andy? O que se passa com o Andy é que ele está metido num triângulo amoroso e está a tentar perceber o que fazer à vida dele. E pronto, o que ele deixou cair foi um frasco. E o que é que estava lá dentro do frasco? Nós vamos ter que perceber o contexto. Exato, é exatamente isso. Porque na realidade há uma cena em que a Lucy vai contra o Andy logo no início do quarto episódio e cai tudo ao chão e ele está a ajudá-la a apanhar as coisas e o Andy fica muito incomodado porque o que é que o Andy tem com ele? Uma revista, não é porno, mas uma revista de encontros adultos e que ele deve encontrar ali material para, peço desculpa a expressão, esgalhar uma. E porquê é que ele está a fazer isto? Porque ele quer que o Dr. Hayward volte a fazer uma contagem de espermatozoides, porque ele já começou a utilizar boxers para ter uma maior contagem para ficar mais fértil, porque Exatamente. ele quer ser mais fértil. E isto tudo porque a Lucy, como nós sabemos, está grávida. De quem? Gosto muito do nome do senhor. A Lucy engravidou do Dick. Pronto. A realidade é esta. E então o Dr. Hayward vai fazer realmente essa nova contagem ao Andy e é através disso que ele deixa cair esse frasco de fluidos corporais e é através disso que o Cooper vê as botas. Mas o que é que a gente sabe em relação a isto sobre o Dr. Hayward? Aquele, enfim, ele deve ser Deus. Ele está em todo o lado, até no plano celular e metafísico da pré-conceição, porque o Andy é com o com o Dr. Hayward que o Andy fala para saber o estado do seu esperma. Exato. Mas que é isto? Que homem é este? Enfim, e o Andy é uma espécie de Cinderela, porque ele está sempre a deixar cair coisas. Porque isto no triângulo amoroso, no momento em que ele vai para a casa de banho, antes de depositar o seu sêmen, lá está, ele choca com a Lucy e depois a revista cai ao chão e ela fica chateada. E também, pronto, este triângulo amoroso começa-se a desenrolar porque o Cooper tenta amenizar as coisas. Exatamente, porque eles começam a ter um arrufo. E mais tarde o Dick Tremaine vai falar com a Lucy e entrega-lhe um envelope com dinheiro para ela fazer $670. É verdade. Acho que era 670. Sim, era. Por momentos ela pensa que ele quer estar com ela, mas depois ela acaba por ver que o Andy é o homem certo para si. Mesmo assim, ainda não ficam para já juntos, pois ela diz na esquadra que tem que se ausentar por razões familiares, sendo que é Andy que a substitui a atender telefones. O Andy aproveita para ligar para o laboratório para saber os resultados das análises aos seus espermatozoides e fica todo contente por saber que o seu estado de contagem baixa está curado e se calhar ele até pode ser o pai da criança. É verdade. Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança. Ele fica em pânico quando vê um contacto de uma clínica de abortos em Seattle na secretária da Lucy e imagina que foi para lá que ela foi. Em relação a outros desenvolvimentos, no Hotel Great Northern, uma empregada comunica a Ben Horne que uma pessoa misteriosa está a chegar a Twin Peaks. Dizem que é um cronista viajante chamado M.T. Wentz. M.T. já fostes, não sei. Que faz críticas a comida e estabelecimentos onde costuma ir e que viaja de forma incógnita. A cidade fica tão em alvoroço que até no restaurante Double R se sabe, ao ponto de colocarem toalhas nas mesas e o próprio Hank Jennings puxar do charme com os clientes. É aqui que ele rouba depois a identificação que é encontrada no final deste episódio. Exatamente, quando salvam a Audrey. Exatamente. É precisamente nesse momento.
E o dia no Hotel Great Northern está bastante atribulado. Depois vemos o Ben Horne a dar notas de supervisão num concurso de beleza lá a decorrer, assim como um misterioso homem japonês de bigode e óculos escuros chamado Tojamura faz check-in no hotel. Ele diz que vem de Seattle e paga a estadia de dinheiro. No dia seguinte, o Sr. Tojamura reúne-se com Ben Horne e informa que representa um fundo de investimento asiático, já com uma oferta totalmente preparada para o projeto imobiliário Ghostwood, que é um projeto feito sobre as cinzas da serração. Ele oferece um cheque de 5 milhões de dólares, o que é sensivelmente o valor de 3 apartamentos em Lisboa, hoje em dia, não é? Mais coisa, menos coisa. A Josie Parker volta e o Pete Martell comunica-lhe que a sua esposa Catherine morreu no incêndio, mas que ainda não encontraram o corpo. O Sheriff Truman vai lá à casa e com o objetivo de a confrontar com a suspeita de que ela pode ter tido alguma coisa a ver com o incêndio da serração e a morte da Catherine. Felizmente para ela, a Josie consegue manter o teatro da donzela frágil e mete uns pozinhos de charme e de líbido. Enquanto ambos estão no marmelance no sofá, por trás das persianas a olhar para eles na escuridão da noite, entrecortado com uns raios e coriscos, está um homem asiático com cara de raiva contida. Esse indivíduo depois aparece em casa do Pete e a Josie apresenta-o como Jonathan, o seu primo. Quando ambos falam sozinhos, sabemos que ele e a Josie fazem parte de uma rede localizada em Hong Kong que tem como plano vender os terrenos da serração. Eles respondem a um tal de Sr. Eckert. O dito primo Jonathan consegue entrar durante a noite no restaurante Double R e assusta o marido da Norma, que não o conhece. Eles lutam e ele ameaça o Hank Jennings de morte, assim como lhe chama irmão de sangue, num gesto de unir polegares feridos que mais parece coisa de máfia. É verdade. A Nadine, a tua Nadine, também conhecida por Odin. Odin. Olha, até Nadine, o nome. Odin, claro. Pois é, homem. Isto está tudo, Está tudo. tudo Vocês ligado. não sabem, isto está tudo. Mesmo, tudo ligado, uau. Ela volta para casa, sim, e a sua regressão para os anos da adolescência é realmente notória, assim como a sua força física desmedida. Ela não se lembra do seu sobrinho James Hurley e pensa que ele é um colega de escola de outra turma e quando tenta abrir uma porta, a porta fica-lhe na mão. É verdade. O psiquiatra Lawrence Jacobi está, por sua vez, no Havaí a recuperar do ataque cardíaco. Portanto, tudo o que eles têm de momento é o conselho do Dr. Hayward em alinhar com o estado de memória da Nadine. Portanto, ele é... Ele é tudo. Psiquiatra. Ele aí é tudo. Sim, mesmo. Agora nós vamos falar do trio Maravilha, que verdade. é o trio da Donna, da prima Maddie e do James. A Donna está toda entusiasmada com o seu amigo das orquídeas com agorafobia, que é o Harold Smith, que ela conheceu na linha de distribuição. Meals on Wheels. Exato, refeições sobre rodas. No restaurante da Balar, até o Hank Jennings, que apesar de ser um mafioso que lá trabalha com a mulher, diz que ela repara que ela está bastante bem arranjada e ela informa-lhe que vai almoçar com uma pessoa que conheceu nessa rota. Quando ela chega à casa do Harold Smith para almoçar, ele acaba por lhe ler umas passagens do diário da Laura, que fala que ela partilhou com a Donna sonhos e pesadelos que ela não entende ou que a fazem rir e que por causa disso a Laura começou a fechar-se. Mas fui só eu que achei esta cena. Acho que há aqui duas coisas fundamentais nesta parte da Donna. A Donna aqui volta a aparecer como uma jovem. Uhum. Ou seja, aquela dona que nós vimos enquanto o James esteve preso com a mulher fatal deixa de existir nesta secção, pelo menos para mim. Bem observado. E para além disso, ela vai almoçar, volto a dizer, estamos a falar de jovens de 16, 17 anos, certo? 17, 18. Sim. Ela vai almoçar com um homem mais velho, sim, que ela tem conheceu 20 e tal anos. Ou mais. Ou mais, sim. E bebem vinho. Uhum. Vinho. É. Ele tem um ar de predador. Sim. Enfim. E depois aquele ar que ele tem que não pestaneja perturba-me um bocado.
Da passagem do diário da Laura, depreende-se que a própria Laura tentava confessar à Donna coisas relacionadas com rapazes e sexo como forma de poder começar a abordar algo mais negro, o que parece à partida ser a vergonha que a Laura tinha das suas fantasias sexuais mais intensas e rebuscadas, ou pura e simplesmente pensamentos pelos quais ela se sentia confusa. Quando a Donna lhe pergunta o porquê de o Harold não entregar esse diário à polícia como prova, ele reage de forma protecionista, dizendo que nesse diário não há soluções e é no sentido de honrar a Laura como uma das pessoas da sua vida que o procura para contar histórias com o objetivo dele lhes dar um contexto mais amplo. Mais tarde, a Donna vai se encontrar com Maddie no restaurante Double R a pedido da Maddie. A Maddie jura que não se passa nada entre ela e o James. Falsa. Mesmo. Ao que a Donna, enquanto fuma de uma forma bastante femme fatal, aqui outra vez, exato, refere que não falaram ainda da exclusividade entre ambos. A Maddie fica com cara de quem não vai continuar esse teatro e a Donna muda de assunto para lhe pedir ajuda para roubar o verdadeiro e secreto diário da Laura, que é o que está, evidentemente, na casa do Harold Smith. A Maddie não diz nem que sim nem que não, pelo que a Donna reforça que vai tentar roubar o diário com ou sem ajuda. No dia seguinte, quando vai entregar a refeição ao Harold Smith, ela tenta negociar com ele ao prometer partilhar a vida dela em troca de poder ler o diário secreto da Laura. Ele aceita ler-lhe o diário, mas o mesmo não pode sair da sua casa, por isso ambos começam uma troca em que ele escreve num caderno tudo o que fica a saber da Donna. Ao mesmo tempo, a Donna começa a seduzi-lo e tenta levá-lo numa brincadeira para fora de casa, levando o diário, mas ele tem uma espécie de ataque de pânico. Mesmo assim, a Donna não aproveita aquele momento para roubar o diário, mas como percebeu onde é que o Harold o guarda, não desiste do plano e vemos mais tarde que conseguiu convencer a Maddie para ajudar no roubo. Há aqui uma coisa fundamental que depois também se percebe mais à frente, que é quando tu dizes que a Donna não aproveita aquele momento para roubar o diário, vê-se que a Donna sente algo mais pelo Harold do que só a utilização para a obtenção do diário. Pelo menos dá essa sensação, porque o Harold, quando sai de casa, ele efetivamente tem um ataque de agorafobia, que ele fica todo enrolado no chão, como se estivesse a ser queimado vivo, e ela, a preocupação dela é agarrá-lo e dizer-lhe está tudo bem, desculpa, não te queria fazer mal. Pronto, isso é de alguém que não tem como objetivo único roubar o diário, mas há ali algo mais. Sim, ela tem uma atração por ele e eu associo à atração que é normal muitos adolescentes terem por uma pessoa mais velha e bem parecida. Talvez. Aliás, que nós vemos até a própria Audrey ter pelo culpa. Quando a Maddie vai ao restaurante Double R para buscar café para levar, o James tenta meter conversa com ela e imagina que ela lhe mente quando diz que vai para casa, pois acha estranho não haver café na casa dos Palmer. Mesmo assim, isto não é desculpa, quero eu dizer, para ele seguir a Maddie, que, como já sabemos, vai para a zona da casa do Harold Smith para ajudar a Donna a roubar o diário. A Donna está naquele momento a partilhar coisas com o Harold. Curiosamente, partilho uma memória com a Laura de que me lembro de ter visto escrito no livro Diário Secreto de Laura Palmer, escrito pela... Sério? Sim, é verdade. Escrito pela realizadora Jennifer Lynch quando tinha 22 anos, sendo que ela é precisamente filha do David Lynch. Esta memória são ambas as amigas com 13 anos que se fizeram passar por pessoas mais velhas e acabaram por encontrar 3 rapazes mais velhos que elas, com quem tiveram alguns momentos eróticos. Ela estava com um rapaz e a Laura estava com 2. Felizmente, apesar do risco que correram, foi algo que acabou por correr bem, pois eles apenas estavam a corresponder à vontade das miúdas e eram respeitosos em termos de não ultrapassar limites. Portanto... eles também tinham 20 anos, elas tinham 13 e eles tinham 20 anos, e mesmo este com quem a dona teve... foi quando ela até ficou mais envergonhada, e eu acho que isto se relaciona também com aquilo que a Laura escreveu no diário, quando ela ficou mais envergonhada por a Laura estar com 2 e ela até sugere que vão para dentro do lago nadar, sim, e outro vai atrás dele, e outro vai atrás dela e só lhe dá um beijo, e ela diz que nunca há de esquecer o primeiro amor, porque ela sentiu-se apaixonada. Sim, acho que foi aquela sensação delas estarem
delas poderem ser livremente miúdas muito novas, descobrir a sua sexualidade, vá, e que por acaso estavam lá objetos de fantasia, entre aspas, e homens, neste caso, e que os homens não agiram de uma forma que as intimidasse. Sim. Portanto, consigo perceber o apego a essa memória. Apesar de, lá está, de ser uma atitude com bastante risco, não é? Depois, a seguir, a Donna e o Harold vão para a estufa das orquídeas e a associação dessas flores a vulvas é bastante notória. A começar pelo plano da câmara bastante aproximado de uma dessas flores, e depois quando o Harold começa a falar que as flores precisam de um nível certo de umidade e também de humanidade para quem a cuida, para ter saúde, não é? Chega a um ponto quase explícito e cómico quando ele explica as pétalas e fala de insetos polinizadores. Exatamente. E naturalmente eles acabam por se beijar. Ele pede licença, talvez para ir à casa de banho, e a Donna aproveita para fazer sinais de luzes à Maddie, que está lá fora à espera. A Maddie entra em casa e quando o Harold volta, a Donna não o consegue distrair e ele apanha a Maddie a abrir a prateleira falsa onde ele guarda o diário da Laura, entre outras notas de confissões feitas por pessoas que o visitam. Ele reage de uma maneira assustadora, pois apesar de ficar exaltado, ele não baixa um objeto de jardinagem que parece uma espécie... É um ancinho. É um ancinho, sim. Eu ia dizer que era um tridente, mas sim, é um ancinho. É verdade, não me lembrava que esse objeto se chamava ancinho. Que vergonha. E ele está a agarrá-lo de uma forma bastante assustadora e não para, e elas estão ali as duas abraçadas a gritar. E ele até segurou o objeto perto da cara com um ar totalmente possuído e parecido ao Freddy Krueger. Exato. E ele até se arranha a si mesmo com esse objeto, enquanto fica a demonstrá-las para elas quererem saber o segredo de quem matou a Laura. Eu acho que esta é uma referência direta a essa personagem da série de filmes de terror. Não sei se lembram, o Pesadelo de Elm Street, pois o Freddy é um assassino que ataca adolescentes nos seus sonhos e que acaba por ter como resultado a sua morte no mundo real. É aqui que vamos acabar neste momento. Exato, porque o episódio termina assim, e aqui sim, aqui ficamos. Este é o final do 5º episódio e fica outra vez um clímax no ar. Fiquei muito, muito curioso com este final e quero muito saber o que é que vai acontecer a seguir. Será que ele as vai matar? Será que ele as vai deixar sair com o diário? Não. É uma boa questão. É verdade. Não perca o próximo episódio, como se dizia no Dragon Ball. Exato. Porque nós também não. Exato. Porque vamos estar a fazê-lo, não é? E não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.